Olá meninas, sejam super bem-vindas a mais um Momento Sem Dor. Quem não me conhece, eu sou a Keila Bering, fisioterapeuta especializada em ortopedia, e eu ajudo mulheres a acabar com as dores no corpo sem precisar tomar remédio nem sair de casa. O tema do nosso Momento Sem Dor hoje é a dor no quadril. Ai, 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 gente, quem aí já sentiu? Por que eu quero falar disso hoje? Porque, muita gente sente dor no quadril, deixa de fazer um monte de coisa legal aí na vida porque o quadril tá doendo. E essas pessoas precisam saber que a gente pode ter mais qualidade de vida, que a gente pode até acabar com as dores, com cuidado com o nosso corpo, com cuidado com o quadril. A gente não precisa ficar convivendo com a dor, seja lá qual for o seu diagnóstico, qual for a sua idade. Então nós vamos conversar sobre isso hoje. Deixa seu like e compartilha aí com as amigas, hein? Essa live é uma aula ao vivo, mas vai ficar gravada até o final do dia hoje. Depois ela sai e daí um tempo ela retorna. Então quem estiver vendo a gravação, entenda que é uma aula que a gente traz muita informação, ok? Não é uma simples dica de um exercício. Meninas, vamos ver o que vocês vão ver aqui hoje, como é que a gente vai acabar com essa dor no quadril. Maria José tá com o quadril ruim hoje, então presta atenção nessa aula, Maria José. Gente, já vou perguntar aqui, hein? Além da Maria José, se alguém sente dor no quadril, já dá o like e encaminha para as amigas que sentem dor aí no quadril, né? Ontem, quem estava me assistindo aqui, quem estava me acompanhando, me viu falando de joelho. E eu falei que a gente precisava tomar cuidado das articulações vizinhas. E aí eu citei o quadril e o tornozelo. Então hoje eu vou pegar um vizinho ali do joelho, o quadril. Vocês vão entender como é que funciona isso. E por que às vezes, né, gente, quando a gente fala de dor no quadril, a coisa que eu mais ouço é a pessoa chega pra mim e fala assim: ai, Keila, eu sinto que eu tô descadeirada. Não é assim? Alguém aí já teve a sensação de estar descadeirada? Porque o quadril é como se fosse as cadeiras, né? Eles falam a bacia, a cadeira, né? Então, se a pessoa tá descadeirada e quiser voltar aí pro eixo, presta atenção nessa aula, tá bom? Nós vamos falar disso hoje, gente. A minha primeira pergunta é a seguinte: o quadril, né? Ontem eu falei do joelho, falei do tratamento do joelho, falei dos vizinhos do joelho. O quadril é ali, ó, vizinho colado, né? O vizinho do apartamento de cima, a gente pode colocar assim. Será que tratar o joelho é igual tratar o quadril? Misericórdia, tá um bonde de descadeirada aqui, ó. Que trio de descadeirada. Nós vamos resolver isso aí, meninas. Será que é a mesma coisa? Trata um, trata outro? Do mesmo jeito? Vamos lá, hein? Hoje vocês vão entender. Eu vou começar a explicar aqui o que é o quadril. Vou colocar uma foto aí, ó. Olha lá, gente. Muito prazer, eu sou o quadril. O que a gente tá vendo ali? A gente fala quadril como se fosse as cadeiras, né? Como se fosse tudo. Mas na verdade a gente tem o quadril direito e a gente tem o quadril esquerdo. Os dois quadris juntos formam a cintura pélvica. E o que forma a cintura pélvica? Então, ó, a gente tem o que forma, né, cada quadril. A gente tem lá a sínfise púbica, que é no pubis, esse osso aqui da frente. A gente tem o fêmur, ó lá, que articula com o quadril e desce para a coxa. A gente tem as cristas ilíacas, né, que são essas asas aí do lado, parecem uns parênteses lá de um lado e do outro. E a gente tem lá atrás, fechando tudo isso, o sacro. Então tem um quadril direito, tem um quadril esquerdo, pronto, formou a cintura pélvica. É aí a nossa famosa bacia, ok? Gente, o quadril, ele tem algumas semelhanças com o joelho, né? Quem estava aqui ontem vai lembrar que ontem eu falei assim, o joelho suporta muito peso, né? Ele carrega o nosso corpo. O quadril também. O quadril também suporta muito peso. No quadril a gente tem, as forças dissipam, né? O quadril distribui força ali na perna. E o quadril é uma articulação curiosa. Não sei se vocês lembram quando eu falei do ombro, eu falei assim, gente, o ombro ele faz muito movimento, ele tem vários planos de movimento e é uma articulação instável, igual a lombar. O quadril, apesar dele fazer muitos movimentos, ele é uma articulação mais estável. Ele é uma articulação forte. Então, ele é forte, mas ele faz, ó,
Ele vai para, né, a perna para frente e para trás, então ele faz flexão, ele faz a extensão, ele abre e fecha, que é a abdução e adução. Ele gira, roda para um lado, roda para o outro. Então, o quadril tem muito movimento. E ele interfere demais na nossa locomoção. Porque pensa, né? Ainda tem, ele pode ir para trás e para frente, né? Quando a gente fala encaixe quadril, rebito bumbum, tudo antiversão, retroversão também são movimentos do quadril. Então, uma articulação que tem todos esses movimentos, ela interfere muito no nosso dia a dia, na nossa locomoção. Então, às vezes, a pessoa que está aí descadeirada, ela vai queixar o seguinte, ela vai falar assim, Keila, tá difícil para sentar, tá difícil para levantar, tá difícil para andar, tá difícil para entrar no carro. E aí? Será que isso é tudo igual do joelho? Porque a pessoa do joelho também tem dificuldade para andar, também tem dificuldade de sentar, de levantar, de subir morro. Gente, na minha época, quando eu era criança, tinha um termo, não sei se vocês conhecem esse termo, se é uma coisa mais regional aqui, vocês comentam aí. Mas o pessoal falava assim, não sei o que é denorex. Denorex é que parece, mas não é. Não é. Parece, mas não é. Então, o tratamento, as características do quadril parecem com a do joelho, mas não é igual. Então, ele também vai suportar peso. Ele vai ter uma gama maior de movimento, é diferente, mas ele vai também impactar na nossa locomoção, igual o joelho impacta. Entendeu? Só que ele é diferente. No quadril, por exemplo, ele é muito estável e a gente tem que pensar em ganhar mobilidade com o quadril. É diferente da lombar, por exemplo. E aí, o que acontece, né, quando o quadril ele fica muito rígido? Ele tende, às vezes, a ficar mais rígido, a perder mobilidade, né? E aí, o que a pessoa vai falar? A pessoa que está descadeirada. A pessoa que está descadeirada, ela não vai conseguir passear no parque, no shopping, viajar, vai ser um problema, sentar, levantar, entrar no carro. Às vezes o joelho permite ainda entrar no carro, sair do carro mais fácil que o quadril. Às vezes a pessoa com dor no quadril tem dificuldade de subir no meio-fio, andar de bicicleta sem chance, né? Vou colocar aqui para vocês verem o vídeo do quadril, pra vocês verem como que ele, olha lá. Pensa, essa região aí toda comprometida, olha lá, a gente tem ali a cabeça do fêmur, que ela entra, gente, direto e articula com a cabeça, com o acetábulo, ela entra ali, é como se fosse, a gente fala que é como se fosse uma bola soquete, sabe? Ela encaixa ali muito bem estável, muito bem encaixado. Então tem uma força muito grande ali, a gente tem ligamentos muito fortes ali, que dão essa estabilidade, sabe? Vamos colocar a estabilidade como uma firmeza, dão essa firmeza para articulação. Então isso é muito importante. Mas a gente tem que pensar em algumas coisas assim, poxa, mas se ele tem essa estabilidade, se ele tem essa rigidez, né? Que acontece? Por que será que o quadril tá doendo? O problema é quando ele sai da estabilidade, ele tem menos mobilidade, né, que estabilidade, mas ele entra numa rigidez, ele vai perdendo os movimentos. É quando a pessoa fala assim, eu não consigo sentar, fazer borboletinha, eu tenho dificuldade para vestir uma calça, sabe? Levantar a perna e colocar a perna na calça. E você vai vendo que ali a articulação já tá perdendo movimento. Nossa, não dá para eu fazer isso, subir aqui é muito alta, minha perna não alcança. Vocês já tiveram essa sensação? É falta de mobilidade ali. E normalmente, por que isso aparece, gente? A primeira coisa que eu vou colocar aqui é o bumbum na cadeira. Na vida de hoje, né, no mundo moderno, as pessoas tendem a passar muito tempo sentadas. E quando a gente está sentada, o quadril tá ali, ó, flexionado, né? A coxa tá pertinho ali do quadril, esses músculos aqui da virilha estão encurtados, o bumbum tá ali quietinho. E aí, isso favorece perder movimento, se tiver ali um encurtamento muscular. Às vezes a pessoa tá acima do peso, o quadril suporta nosso peso também. Às vezes é uma sobrecarga que não vem necessariamente
do peso da pessoa. Pode ser uma sobrecarga ligada a alguma atividade que ela faça, igual ontem eu falei da peteca para o joelho, isso também vai impactar no quadril. Ou a pessoa às vezes machucou o vizinho, né? Machucou o joelho ou machucou o tornozelo, e aí na hora que ela vai andar, ela começa a mancar, sabe? Quando, por exemplo, machuquei o joelho direito, e aí, para eu não jogar peso, não descarregar peso no joelho direito porque tá doendo, eu começo a andar jogando peso do lado esquerdo. Então eu tô levando uma sobrecarga ali para todo o meu lado esquerdo, inclusive pro quadril. E aí o corpo vai criando essas, a gente chama de compensações, né, para buscar um alívio da dor. O corpo não quer sentir dor. E aí ele vai gerando essas compensações. E às vezes é engraçado, porque lembra lá do início da aula que eu falei com vocês que a gente tem o quadril direito e o quadril esquerdo, que forma a cintura pélvica? Às vezes a pessoa tem um quadril hipermóvel, que ele está com uma mobilidade grande ali, uma frouxidão ligamentar, fraqueza muscular, algum desequilíbrio assim, e o outro quadril está numa rigidez gigantesca. Pensa, isso é possível também, viu? E aí gera dor. Enfim, o grande vilão, assim, número 1, e aí esse não variou nem do ombro, nem do quadril, nem do joelho, vocês já devem conhecer ele, é o sedentarismo, ok? O sedentarismo não ajuda em nada, só piora a situação. Independente do diagnóstico clínico que você tiver. Então você pode chegar para mim e falar assim: ah, Keila, meu quadril tá doendo porque eu tô com artrite. Não, mas meu é artrose, os dois juntos, ou tendinite, né? Quando tem inflamação do tendão. Fibromialgia, gente. Fibromialgia gosta de perturbar o quadril. Pubalgia está relacionada a esses músculos internos da coxa, às vezes dói lá no pubis, sabe? E aí, tudo isso, não importa o nome, dá essa sensação de que a pessoa está descadeirada. O que a gente tem que fazer nessa situação? Deixa eu ver que a gente está cheio de perguntas. Deixa eu falar aqui com vocês. Dora, querida, tenho artrose na coluna e no quadril. Apesar de ter eliminado 21 quilos, fiz academia, sofro dores horríveis, não sei o que fazer. Vai acompanhando aqui que eu vou contar o que a gente tem que fazer. Não é qualquer tipo de exercício, tá? Quando eu falo para sair do sedentarismo, nem sempre vai ser qualquer exercício que vai te ajudar a sair da dor. Maria de Lourdes, no meu caso, jogo o peso para o lado direito. Pois é, então a gente tem que ir equilibrando isso aí, preparar o lado esquerdo para ele também receber o peso e dividir a carga, não sobrecarregar só um lado. A Nelly, querida, Keila, obrigado pelos presentes, adorei, amei e hoje já usei. A fita elástica é melhor que a que eu tenho. Não sei usar a bolinha, mas vou esperar a sua aula para aprender a usar. Ah, Nelly, que bom que você gostou e que bom que chegou aí direitinho. Já a gente vai usar e vai usar muito, viu? Depois eu vou colocar, vou te mostrar aqui o que a gente pode fazer com a bolinha de tênis. Gente, a Nelly é minha aluna do Método 7 em 20 e as primeiras inscritas na turma ganham um brinde, que é a faixa elástica e a bolinha de tênis. Eu espero que elas usem muito, tá bom? Que bom que você gostou. Vamos lá, gente, eu vou começar aqui, o que eu acho que tem que fazer, Dora? Eu vou começar falando aqui pra você e pra todo mundo que tá aí. O que eu indico, assim, né, o que eu indico para as minhas alunas, o que eu tenho muito resultado, são os exercícios terapêuticos. Ah, Keila, mas às vezes eu vou pra academia e não melhora. Então você tem que observar se lá na academia tá tendo uma sobrecarga nessa articulação. Uma vantagem que eu vejo nos exercícios terapêuticos, uma das vantagens, é que a gente consegue trabalhar força, a gente consegue trabalhar flexibilidade, a gente consegue trabalhar equilíbrio sem sobrecarregar a articulação. Porque se aquela articulação, né, se o movimento dela, a biomecânica dela não estiver ok, a gente tem que ter um ajuste ali. Se você fizer um movimento sobrecarregando essa articulação que não está preparada, não está movimentando legal, vai piorar a dor. Entendeu? Então a gente precisa trabalhar a musculatura, buscar um equilíbrio muscular, mas sem gerar uma sobrecarga na articulação, porque senão vai doer. E aí, a gente também tem que pensar nesse cuidado com a articulação e tem que lembrar do que eu falei ontem, isso vale para tudo. Observar os vizinhos, ver como é que estão seus vizinhos aí, o que pode estar acontecendo no quadril, ok? Observa o joelho,
Observa a coluna, quadril de um lado, quadril de outro. Observa a sua caminhada. Às vezes o tornozelo não está funcionando tão bem. E aí você alterou sua marcha. E aí alterou o quadril. Entendeu? Alguma disfunção muscular. Fixa o quadril numa posição. Então, isso tudo a gente tem que olhar. Por isso que eu falo, gente, já anota aí, ó, o alerta 7 em 20 da aula de hoje. A forma mais rápida de você despedir das dores é buscando um acompanhamento. Um olhar que busca tudo isso e fala, ó, vamos seguir esse caminho aqui, que aqui eu vi que tem uma coisa ali, pedindo socorro. Então, vamos começar por lá. Fátima Pereira, Keila, graças a Deus já estou sem dores. Que bom, Fátima! Nossa, eu fico feliz demais. Muito feliz. O que a Fátima tem? A Fátima tem acompanhamento. Né? Ela é minha aluna do método 7 em 20. A gente precisa disso. Precisa desse acompanhamento para chegar nesse atalho aí, ó. A Sônia, né, falou quem tem discopatia lombar. Sônia, quem tem discopatia lombar precisa ter um quadril muito bom. Por quê? Porque se o quadril não tiver muito bom, ele vai sobrecarregar a lombar. E aí precisa de exercícios. Claro que respeitando a sua condição física, sem gerar sobrecarga na coluna na hora de fazer os exercícios. Então eu sempre falo para os meus alunos, cresce bastante o tronco, buscando estratégias de você fazer o exercício respeitando a sua condição física. Mas a gente vai precisar dar o quê? Estabilidade ali pro seu tronco, para a lombar ficar legal. E ver como que tá o quadril, porque se você tiver um problema na lombar e o quadril não estiver movimentando direito, ele vai piorar a lombar. Márcia Angélica, só sei que sinto muita dor, corpo todo. Agora até pernas dói, ando com dificuldade. Agora o médico me manda usar andador, tenho osteopenia, remédio nem tomo mais. Olha só, Márcia, eu já recebi alunas no andador, alunas de muleta, e graças a Deus eu tenho depoimentos aqui de alunas que se despediram do andador, da muleta. Não posso falar isso porque eu não te avaliei, não posso falar, olha, você vai despedir do andador e da muleta, mas o que eu posso te falar é, a gente precisa preparar o seu corpo. Porque, gente, o andador é uma coisa que vai te ajudar. Você está precisando do andador para você não cair, para você dar conta de andar. Mas o andador, ele vai te dar segurança, um pouco de independência, mas ele não vai fortalecer a sua musculatura, concorda comigo? Ele não vai resolver isso. E uma coisa, gente, que está muito relacionada com a outra é força muscular com equilíbrio. Se a pessoa perde força muscular, ela perde equilíbrio. Então, às vezes a pessoa fala assim comigo, me passa um exercício de equilíbrio. Falo, olha, tem vários exercícios de equilíbrio. Lá no método mesmo, toda aula a gente trabalha um pouquinho de equilíbrio. Mas a questão não é trabalhar exercícios específicos para equilíbrio só. A gente precisa ver como é que está a força muscular. Se não tiver massa magra, se não tiver músculo funcionando aí, vai ter perda de equilíbrio. E aí a pessoa está no andador, mas ela está perdendo equilíbrio, ela está perdendo função muscular, vai piorar. Então vai ficar cada vez mais limitada. Então, ó, use o andador como uma estratégia de segurança, mas busque exercícios para você ter mais qualidade de vida. Ok? Meninas, vou mostrar aqui para vocês um exemplo que, assim, eu acho legal demais. É a minha aluna Valquíria. Ela tem 62 anos, ela é lá de São Paulo, em Itanhaém. Olha que legal a Valquíria. Ela chegou reclamando de um tanto de coisa do quadril. Eu acho que ela não disse eu estou descadeirada, mas ela listou aí, vocês vão ver no vídeo, o tanto de coisa que ela não estava dando conta de fazer. E aí, o que eu fiz com a Valquíria? Passei todas essas orientações que eu estou passando aqui para vocês e observei o corpo da Valquíria, fiz uma mentoria individual, uma avaliação, indiquei os exercícios adequados para ela, as adaptações que ela precisava fazer, né? Porque às vezes a pessoa tá com dor, não é todo exercício. Às vezes eu falo assim, esse exercício aqui é ótimo. Ela fala assim, Keila, mas a minha dor me impede de movimentar a perna desse jeito. Então a gente tem que adequar para a pessoa. E aí foi isso que aconteceu com a Valquíria. E olha a conversa que eu tive com ela um mês depois dessa primeira conversa que a gente teve. Olha só, quando a gente conversou, a sua queixa era uma dor no quadril. Isso. Que descia para o lado esquerdo.
Aí quando você deitava e levantava a perna, doía. Quando você entrava no carro, doía. Quando você ia subir Subi a escada, doía. escada. Fui 2 vezes no ortopedista. A primeira vez ele me pediu radiografia, aí eu fui no retorno. Ele falou que infelizmente era da idade, que eu teria que acostumar a conviver com essa dor. Eu não conseguia dormir, eu Uhum. acordava com dor, eu não conseguia nem esfregar quintal, eu não conseguia dar o passo, eu mancava. Eu estava me vendo, Keila, antes de você, de bengala e depois numa cadeira de roda. Nossa, anulado, anulado, anulado. Aí eu comecei a fazer os exercícios, né? E fui melhorando, melhorando. E agora, no meu aniversário, que foi agora 9 de dezembro, os meus filhos fizeram uma festinha e eu dancei a música da Xuxa. Eu não podia nem levantar a perna. Foi muito bom, fiquei muito feliz. Nossa, pulei, pulei que nem criança. Que Não conseguia nem delícia! andar. Não tenho nem o que falar para te agradecer. Gente, isso pra mim faz todo sentido. Vocês não fazem ideia de como que eu fico feliz assim com a evolução de cada aluna. Porque a função do fisioterapeuta é devolver função pro seu corpo, devolver função pros seus músculos. É para isso que a gente estuda. E aí, quando você recebe uma pessoa que ela já estava se vendo numa cadeira de rodas, porque o médico falou com ela que ela tinha que conviver com essa dor, assim, meu Deus, imagina se ela tivesse acreditado nisso, se ela não tivesse buscado recurso, buscado meios, buscado um acompanhamento. Provavelmente ela teria piorado, regredido, porque fala que os nossos músculos, o nosso corpo é assim, tem coisa que se a gente não fizer, vai continuar ali do mesmo jeito, não vai piorar. A nossa saúde, se hoje não tá legal, se a gente não fizer nada, daqui 2 meses vai só piorar, vai estar pior, não é assim? Então a gente precisa correr atrás, buscar uma solução. A gente não pode nunca perder a esperança. E tem gente que meio que se abate, ou tem gente que tem uma preguiça maior que uma força de vontade, e aí já tem a desculpa pronta, né? Fala assim: ah, não, o médico falou que o meu caso não tinha mais jeito. E aí não faz nada, e aí de fato vai só piorando. Então a gente tem que buscar uma solução. Que foi o que a Valkyria fez. E aí, ó, a Valkyria anda de bicicleta. A Valkyria dançou, gente, pensa. Dançou música lenta, não, dançou Xuxa, pulando. Olha só, jogando a perna lá no alto. E isso me deixa muito feliz. Então, por isso que eu falo com vocês. O melhor atalho, ao alerta 7 em 20, o melhor atalho é o acompanhamento, gente. Busca um acompanhamento, ok? Meninas, eu vou passar para vocês um dos exercícios que eu passei para Valkyria, tá? Que foi uma peça do quebra-cabeça dela para ela acabar com essa dor aí no quadril. É um exercício terapêutico, é muito legal. E por que que eu escolhi ele? Eu acho ele muito importante quando eu falei com vocês que a gente fica muito, né, bumbum na cadeira, muito sentado. Então essa parte aqui da frente da coxa muitas vezes está encurtada. E isso traz um problema para o quadril. E não traz só um problema para o quadril, às vezes traz um problema para a lombar também. Vou mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês já viram, mas vou deixar a cadeira aqui, ó. Aqui na frente, passando aqui, ó, tem um músculo, chama iliopsoas. Ele sai lá da lombar e ele vem aqui pra frente do quadril. Muita gente faz referência a ele, chamando ele de músculo da alma, porque ele está relacionado com a lombar, com o quadril. Tem artigos relacionando ele com as nossas emoções. Ele interfere no funcionamento do intestino. Então, assim, quando a gente fica sentado, ó, pensa que nessa parte dele que tá aqui, ó, quando a gente senta, ó, encurtou. Então, se fica muito tempo sentado, ele tende a ficar mais tenso. E aí a gente vai alongar esse músculo. Como que você vai fazer? Você vai deixar os dois ossinhos dos quadris para frente, vai crescer o tronco. Colocou uma perna na cadeira, gente, ó, meu pé tá lá na frente, tá? Eu não quero jogar sobrecarga no joelho. Então, meu pé tá lá na frente, os dois ossinhos para frente, eu vou lá na frente, deslizo, ó. Essa perna minha aqui fica reta. Eu não posso forçar meu joelho lá atrás, não, ó. Tá aqui. E eu vou sentir puxar aqui na frente, ó. Vai lá e volta, ó. Pra quem fica muito sentado, isso é ótimo. Sugiro fazer umas 10 repetições em cada perna. Aí, a pessoa que tá aí descadeirada agora com o quadril doendo vai falar assim: "Ô, Keila, sua louca,
do jeito que tá a minha perna, como é que eu vou pôr meu pé em cima da cadeira? Então, já vou dar para você uma adaptação. Você vai ver, o que você vai ver? Que você consegue adaptar o exercício, ó. Em vez de ir para cadeira, ó, a caixa que eu trouxe ontem aí pro joelho, deixei ela aqui, ó. Você pode pegar um banquinho mais baixo, um degrau aí da sua escada, coloca a perna lá em cima e faz aqui, ó, ok? A gente adapta, tá bom? Keila, nem no banquinho eu consigo, nem no degrau, porque eu não consigo subir meio fio. Tá doendo demais. Então tudo bem, você vai pôr uma perna na frente da outra, ó, e vai lá e volta. O que eu quero dizer pra você é que sempre tem uma solução, ok? Por isso que o acompanhamento é importante, porque cada pessoa vai fazer o exercício de uma forma, né? A Filina falou que chegou agora. Então, vou te passar o resumo, você não vai ficar de fora não. Filina, vamos lá. Hoje a gente falou de dor no quadril. E eu brinquei aqui, Filina, que as pessoas falam assim, Keila, tô descadeirada quando o quadril tá doendo. Por quê, gente? O quadril, ele tem algumas semelhanças com o joelho, ele também suporta o nosso peso. Só que o quadril, gente, ele faz muitos movimentos. Então pensa, uma articulação que faz muito movimento, ela interfere em muitas atividades do nosso dia a dia. E apesar de fazer muitos movimentos, o quadril é uma articulação estável, é uma articulação forte. Ele interfere na nossa locomoção, ele interfere pra gente sentar, pra gente levantar, pra gente passear, pra gente... Às vezes a pessoa sente dor até dormindo, não é assim? Então a pessoa não consegue fazer uma série de coisas. E aí, o que acontece? A gente precisa pensar igual a gente pensou ontem. A gente tem que pensar no quadril e pensar nas articulações vizinhas também, ok? Isso foi uma das coisas que eu falei. Por quê? Porque às vezes o quadril tá doendo, por quê? Porque você tem um problema no tornozelo ou um problema no joelho e você começou a jogar peso mais de um lado que de outro, então aquele quadril tá recebendo uma sobrecarga. Às vezes você tá acima do peso e aí o quadril suporta o nosso peso também, então tá recebendo uma sobrecarga ali. Às vezes você fica muito tempo com o bumbum na cadeira, fica muito tempo sentada, ou faz alguma atividade de mais impacto, que gera uma sobrecarga no quadril, ou campeão, que causa a maioria das dores, você está sedentário. Então, preciso convidar para tirar o corpo do sedentarismo. E aí, gente, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com um diagnóstico. Às vezes as pessoas ouvem uma palavra, né? A pessoa ouve lá artrose. Nó, aquilo é o fim. Eu falo, gente, não se prendam aos diagnósticos. Pense no que você dá conta de fazer, no que você dá conta de trabalhar e aonde você dá conta de chegar. É nisso que a gente tem que pensar. Você não tem que ficar todo dia, eu tenho artrite, eu tenho artrose, eu tenho fibromialgia, eu tenho pubalgia, não, tendinite. Não, pensa o que você consegue fazer, quais músculos a gente vai trabalhar para desenvolver melhor aí sua mobilidade, suas forças, seu equilíbrio e aonde você vai conseguir chegar, ok? Ah lá, a Janete falou que ela tem artrose no quadril esquerdo, sente muita dor. Então, a gente precisa de trabalhar isso. Ela tá assim porque trabalhou muito tempo de doméstica, ralei muito e por isso desgastou a coluna e o quadril, olha lá. Ela gerou uma sobrecarga, pegou os vizinhos ali, coluna e quadril, e provavelmente ela ralava, mas ela não tirava um tempo para cuidar do corpo dela. Eu costumo falar aqui, Janete, não sei se você já me viu falando, eu faço analogia com o carro. Às vezes a gente quer que o carro faça uma viagem aí de 100 quilômetros, mas a gente coloca combustível para ele percorrer só 20, só 50. Então uma hora ele vai gritar. E assim é o nosso corpo. A gente precisa preparar o nosso corpo para as nossas atividades do dia a dia. Ou, já não estou mais fazendo faxina, mas então a gente precisa recuperar esse tempo perdido aí, ok? Nisso, a gente precisa avaliar várias coisas antes de iniciar os exercícios. Por quê? Porque não dá para fazer qualquer tipo de exercício, né? Às vezes a pessoa fala igual alguém falou que fui para academia e minha dor
piorou, precisa saber se está jogando uma sobrecarga ali nessa articulação. Por isso que eu gosto dos exercícios terapêuticos. E eu coloquei aqui como um alerta 7 em 20, para mim a melhor forma, o melhor atalho é o acompanhamento. Se você quer chegar mais rápido, busca um acompanhamento. A Graça Santos, querida, falando aqui, ó. Graças a Deus, com os exercícios terapêuticos, as dores do meu quadril já diminuíram bastante. Que ótimo, Graça. Fico super feliz. O que é isso? Acompanhamento. Ok? Mostrei aqui, acho que você chegou a ver, né, Janete? A minha aluna de 62 anos, que estava cheia de dores, estava lá naquela queixa de não ando de bicicleta, tem dificuldade para entrar e sair do carro, para sentar, para levantar. Depois de um mês, ela estava no aniversário dançando música da Xuxa, jogando a perna lá no alto e pulando. Então isso é muito legal, essas transformações. Essa aluna minha, o médico, inclusive, já tinha falado com ela, olha, você vai ter que conviver com essa dor. Ela já estava assim, imaginando uma cadeira de roda. E ela falou, não, vamos reagir. E isso é importante. Por isso que eu trago essas mulheres primeiro, para mostrar que eu não tô doida, né? Que o que eu tô falando é real. Segundo, para você se inspirar, porque às vezes a pessoa fala assim, ai, meu caso não tem solução. Gente, você tem que buscar qualidade de vida. Meninas, não deixem de colocar o like aí pra mim, tá? Eni, maravilhosa, gente. Eni é uma aluna super dedicada. Eu sou encantada com a evolução da Eni. Eni me acompanhava aqui, né, Eni? E aí veio pra minha turma e eu fico apaixonada com a evolução dela. Tem 2 dias que estava sentindo muitas dores no quadril. Fiz os exercícios para o ciático, melhorou bastante, graças a Deus. Olha só, o ciático a gente trabalha muito coluna e muito quadril. Ok? Meninas, fico feliz, viu, Eni? Marta Socorqueira, boa noite. Minha dor no quadril, ela queima e vai para o abdômen. Sinto fisgado do lado esquerdo, dói muito. Já fiz todo tipo de exame no abdômen e não tenho nada interno, graças a Deus. Graças a Deus não tem nada interno. A gente precisa descobrir que disfunção é essa que está levando essas fisgadas aí, né? Observar a coluna, tá? Que é uma vizinha ali do quadril, e o próprio quadril, tá bom? Meninas, beijo grande no coração de vocês. Ótimo final de semana. Que Deus abençoe o final de semana de todo mundo. E até segunda. Combinado?